economia estúpido. Pois bem, foi com essa frase símbolo da campanha eleitoral de 1992 nos Estados Unidos, que Bill Clinton conseguiu derrotar George Bush. Pois bem, o que eu vou tentar fazer nesse vídeo é mostrar para você como nessa frase, de que maneira nesta frase tem o dedo, ou melhor, o dedo não, tem o cérebro de Karl Marx, o pensamento de Karl Marx, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós fizemos lá no finalzinho do vídeo passado? Nós entramos no século XIX e dirigindo a nossa atenção para dois acontecimentos, né? Para a análise que nós estamos fazendo. Dois acontecimentos. Quais foram esses acontecimentos? O iluminismo, né? A influência das ideias iluministas entrando pelo século XIX e a exploração cada vez maior daqueles operários, né? Das fábricas da recém-instalada Revolução Industrial. Muito bem, então vamos lá, foi o que aconteceu. Esses operários lentamente foram começando a se organizar em associações para lutar contra essa exploração. Eu mostrei para você quais eram as condições. Essas associações terminaram virando o quê? Sindicatos. E esses sindicatos inicialmente foram influenciados, né? Eles receberam a influência ideológica de um grupo de pensadores chamados socialistas utópicos. Por que a palavra utópico? Aliás, denominação dada até inclusive pelo próprio Marx, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele. Esses socialistas utópicos, assim chamados, porque eles eram chamados de idealistas, acusados de idealismo, de paternalismo, e de que eles não iriam, esses socialistas utópicos, eles acreditavam que a situação de exploração, a vida pesada, infeliz, as condições de trabalho, assim, miseráveis, seriam atenuadas, seriam melhoradas, apenas com o bate-papo, as negociações, as conversas, apelando-se para a caridade cristã desses industriais. Não deu certo. Hoje nós sabemos, a história nos diz que se as condições melhoraram e realmente melhoraram, não foi por causa de bate-papo, não foi apelando para a consciência cristã desse pessoal. Foi na base da ação, da energia, da ameaça de greve, dos quebra-quebras. Percebeu? Muito bem. E aí foi o que aconteceu. O tempo foi passando e essas pressões dos sindicatos terminaram fazendo com que governos, os políticos, formulassem leis, diminuindo um pouco o sofrimento, diminuindo um pouco a exploração desses trabalhadores. Lembre-se que nós estamos falando dos dois países do ponto de vista de um parque industrial, os mais fortes, na ordem: Inglaterra e França. Depois foi se espalhando, mas aí é outra história, a gente não vai se meter nisso agora. Muito bem. Essa influência de partidos de teorias socialistas, um pouco também de teoria anarquista, isso é outra história também, fizeram com que essas condições fossem lentamente melhoradas. Esses sindicatos aumentaram a pressão e na base da pressão política as coisas foram melhorando. Saíram os socialistas utópicos e entraram o quê? Entrou o socialismo científico. Aí entra um cara chamado Karl Marx. Mas antes de entrar no Karl Marx, olha só você, quando eu digo que somente a partir do terceiro vídeo eu vou lhe dar condições, eu vou passar para você, dar informações onde você terá todas as razões do mundo, inclusive razões históricas, fatos, para falar mal do comunismo. Nesse segundo vídeo, infelizmente, eu ainda não vou poder lhe dar motivos, informações, para você, caso goste de baixar o pau no comunismo, faça isso. Mas no terceiro vai ser assim, você vai deitar e rolar, né? Vai ser o paraíso. A gente vai falar do stalinismo, vai falar da União Soviética,
vai falar de Mao Tse Tung, vai falar da maior fome que existiu no século XX, que foi na China, de Mao Tse Tung, vai falar do Camboja, do Khmer Vermelho, tá bom? Mas por enquanto ainda não. Então, se você hoje, vamos ser honestos e principalmente nesse caso aqui, honestos intelectualmente. Vamos praticar honestidade intelectual, honestidade em relação aos fatos. Se hoje você tem vários benesses, se você goza de certos privilégios, se é o seu caso, trabalhistas, você deve exclusivamente às lutas operárias, às lutas movidas, travadas por sindicatos com orientação comunista. 13º, descanso semanal remunerado, limitação de hora máxima de jornada semanal, direito a férias, né? Direito à associação, creches para operários com crianças, com filhos pequenos, tudo isso veio. Então, é contraditório, além de ser extremamente deselegante. Para algumas pessoas é risível, é motivo de dar risada. Você falar mal do comunismo e gozar de todas essas benesses, tá bom? Então, quando a gente estuda história, a gente percebe, olha, pô, aqui dá para falar mal, velho. Vamos falar mal. Não, aqui não. Olha, essas pressões nos trouxeram benefícios, tá bom? E nada tira a culpa do comunismo, mas isso a gente vai ver lá no terceiro vídeo, tá bom? Então, voltemos para Karl Marx. Com Karl Marx, o processo de influência ideológica de sindicatos, de partidos políticos, começou a se intensificar com Karl Marx lá no socialismo científico. O cara, filósofo alemão, nasceu no início do 19, morreu no finalzinho do 19. Ele viveu o século 19. O cara errou pra caramba, velho. O cara errou. A análise que ele fez do que estava acontecendo fez com que ele errasse bastante. Mas o cara também acertou muito, incluindo aí, tá bom, o dedo de Karl Marx naquela frase lá da campanha de Bill Clinton. Lembra? É a economia estúpido. A gente vai falar um pouco mais aí agora. Dentre as coisas que ele acertou, ele disse o seguinte, claro que eu vou falar usando uma linguagem que não foi a de Marx, entendeu? Eu vou usar uma linguagem não acadêmica, que por sinal, mesmo porque eu também não sou acadêmico, eu sou um cara que leio bastante livros de história, então eu vou tentar ser o mais fiel aos acontecimentos, agora usando uma linguagem que não é a linguagem acadêmica, é uma linguagem mais acessível, tá bom? O cara disse o seguinte, olha só o que Karl Marx falou, vamos lá. Você quer estudar história? Você quer entender a história? Então para com essa babaquice de você querer achar que a história é feita por grandes homens, em grandes momentos, de grandes sacados, o cara sacou o que está acontecendo, e em momentos de extrema e rara coragem, mudou os rumos da história. Para com isso, cara. Para. Sabe o que o cara falou? Como que você vai entender a história? Vamos lá, olha só. Comece analisando o processo de interferência do homem na natureza para garantir a sobrevivência dele. E nesse processo, analise também as relações dos homens nessa luta pela sobrevivência. Aí você entenderá a história. Vamos traduzir? Vamos esfarelar. Você sabe o que esse cara estava dizendo? Ele estava dizendo algo mais ou menos assim, infraestrutura e supraestrutura. Mas ele estava mais ou menos o seguinte, olha, tudo que acontece em uma época, ciência, política, arte, filosofia, moral, o conceito do que é certo ou errado, a moral, tudo isso, o que você fala, o que você pensa, o que você estuda, o que você escreve, tudo é determinado pela economia. É a economia que determina. E ele aí, eu posso até citar para você o exemplo da moral do homem, do nobre medieval e a moral do burguês na Idade Moderna. Modos de produção diferente, moral diferente. Na Idade Média,
Qual era a moral do nobre medieval? Possuir imensas terras e ociosidade o dia inteiro, mesmo porque ele tinha uma imensidão de servos para garantir a sobrevivência dele. Ele não podia emprestar dinheiro, juros, era condenado pela Igreja Católica, condenado. Então essa era a moral, o que era certo para um nobre da Idade Média. Ociosidade, ficar parado, de vez em quando trava uma guerra aqui, trava uma guerra ali, pronto. Tenho minhas terras, condeno a usura, condeno o empréstimo a juros. Veio a Idade Moderna. Quando veio a Idade Moderna, saiu o nobre feudal, entrou o patrão, o burguês, saiu o servo, saiu aquele homem que trabalhava no campo, entrou o assalariado. A moral passou a ser diferente. Você trabalhar sistematicamente, disciplinadamente, metodologicamente e com insistência, com método, passou a ser moral. Emprestar dinheiro a juros não só deixou de ser algo reprovável, como aconselhável. Por que você acha que a Holanda e a Inglaterra, principalmente a Holanda, se tornou, ela junto com a Inglaterra, século XVII e século XVIII? Por que soltaram as maiores potências? Por causa da atividade financeira, das primeiras instituições bancárias. Veio de lá. João Calvino, teólogo francês exilado na Suíça, ele costumava dizer o seguinte: olha, quer ver como é que o burguês, como é que ele pode ver, não sou eu que estou dizendo, não, foi ele que disse isso. Você quer ver quais são os sinais da graça de Deus, que Deus olha para o burguês e sorri para ele? Basta você ver as posses, os bens materiais conseguidos pelo burguês naquela vida dedicada ao trabalho. Caramba, nenhum você tinha o modo de produção feudal, a moral era uma. No outro você tinha a Idade Moderna, no surgimento do capitalismo comercial, não é o capitalismo industrial, é o capitalismo comercial, com o burguês tendo outro tipo de moral, outro tipo de mentalidade. Foi o que Marx falou. Marx falou isso, ele analisou e disse: olha, a parte econômica é preponderante, é determinante, ela determina tudo. Então, se hoje governos, políticos, empresas ou qualquer pessoa com o mínimo de informação, com o mínimo de esclarecimento, vai fazer a análise de um determinado acontecimento social, vai analisar um determinado país, a situação do país, não pode prescindir, não pode abrir mão da análise da produção, da análise da economia. É a economia que determina tudo. Sempre determinou, vamos deixar claro, mas não de uma maneira tão dramática como passou a ser após a Revolução Industrial. E se hoje a gente tem a economia como uma das ciências que determina os rumos do mundo, Karl Marx. É por isso que em 1992 foi o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos da América do Norte. O que foi? Você tinha um presidente lá, Bush, tá bom? E aí os Estados Unidos estavam passando por uma situação econômica muito financeira. E ao mesmo muito ruim do ponto de vista da situação financeira. Ao mesmo tempo, em 1991, acontece a Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos invade o Iraque de Saddam Hussein. Então, e a economia em frangalhos. E aí o cara lá em cima, um nível de popularidade altíssimo, Bush. E aí o nível começou a despencar, a popularidade dele começou a despencar, e aí toma-se analista aqui, jornalista aqui, intelectual ali, para ver o que é que está acontecendo. Vem a campanha presidencial de 92 e um dos assessores, o cara olha assim, poxa, tá claro, não precisa nem ser intelectual para perceber, o problema da insatisfação de Bush estar despencando é a economia. O americano médio, ele não está interessado se o país está ou não fazendo guerra, mas nesse momento não, porque não faz sentido o país estar gastando bilhões de dólares com a guerra lá no Iraque
e a situação aqui dentro de casa está indo de ladeira abaixo. Então ele olha a explicação de por que a insatisfação é geral contra o Bush é economia. Aí ele formulou a frase: é a economia, estúpido. Lembrando que esse estúpido aí não é a estupidez de uma pessoa de gestos bruscos, que fala alto, mal educada. Não, não é isso. Essa estupidez aí tem um outro significado. Estupidez no sentido de falta de inteligência, incapacidade de analisar o que está acontecendo. Então, quem não estava entendendo direito por que Bush estava despencando e Bill Clinton estava subindo nas pesquisas, foi justamente isso. Aí ele formulou: olha, é a economia, estúpido. Pronto, essa frase virou a frase símbolo. E aí a gente vê por que tem o dedo de Karl Marx nessa frase. Esqueça disso não. Eu vou começar pelos acertos de Karl Marx, tá bom? Depois a gente vai para os erros dele, tá bom? O cara acertou e errou. Detalhe, o cara ainda tá vivo. Quer dizer, já morreu. Mas quando eu digo que o cara tá vivo, é a influência dele, é a obra, tá bom? Então vamos lá. Foi que, de novo, com as minhas palavras. Vamos deixar de lado aquela linguagem toda engomadinha dos caras lá. Vamos falar em uma linguagem mais fácil. O cara falou mais ou menos o seguinte: olha, é da alma do capitalismo, é inerente, está no DNA do capitalismo se espalhar por tudo e por todos. Entendeu? O capitalismo não pode ficar restrito, ele vai se ramificando até onde puder, ele vai. Já ouviu falar em globalização? Já. Aí, ó. O cara no século XIX já tinha percebido isso, que o capitalismo, no caso o capitalismo industrial, onde quando um país tem um parque industrial muito forte, ele precisa de mercado consumidor, tem que ter mercado consumidor, e quanto mais mercado consumidor, mais se produz, e quanto mais se produz, mais mercado consumidor eu quero. Então vamos nos espalhar. Karl Marx já tinha dito isso. Quer ver outro acerto dele? Vamos lá. Isso aqui está mais próximo de você. Quando ele disse que da alma do capitalismo produzir uma imensidão de uma massa cada vez maior de trabalhadores explorados, tá entendendo? E completamente sem nenhuma garantia trabalhista. Quer entender o que eu acabei de falar? Próxima vez que você pegar o celular para pedir um lanche e um motoqueiro, um rapaz numa bicicleta, numa moto, chegar, é isso que Karl Marx estava falando. É a uberização do trabalho. É o trabalho precarizado, um termo que criaram agora, trabalho precarizado. Isso é mundial, é escala mundial, não é brazuca não, viu? É escala mundial. Você tem uma massa cada vez maior de excluídos das garantias trabalhistas. Garantias essas conseguidas, obtidas lá pelos sindicatos. Lá no iniciozinho, sindicatos orientados por partidos de linha marxista, comunista, tá bom? Então, esse pessoal não tem férias, não tem 13º, não tem plano de saúde, nada. Olha aí, foi o que o Karl Marx tinha diminuído bastante isso durante todo o século XX, mas agora no XXI isso voltou. Porque voltou é outra história. Mas olha só, caramba, que coisa interessante. Né? É como se a história tivesse se repetindo, ela não se repete. Marx até tem uma frase interessante, né? Sobre essa história, sobre esse exemplo da história se repetir. Mas é tentador, apesar da gente saber que a história não se repete, mas é tentador, cara, o que o cara falou lá no século XIX, de massas cada vez maiores de trabalhadores desamparados. Cara, tá voltando isso. Tinha diminuído e muito no século XX, mas está voltando. Olha aí você. Quer ver outra coisa que Marx... Pense um pouquinho. Toda próxima vez que você for pedir, veja
como esse pessoal é terrivelmente explorado quando você pede. Os caras trabalham 6, 8, 10, 12 horas por dia por um salário bem menor do que quem está na iniciativa privada ou no serviço público com todas as garantias trabalhistas. Isso já está começando a incomodar governos do mundo todo e eles estão tentando regulamentar essa situação. Percebeu? Outro erro de Marx, mas aí o vídeo ficaria muito longo, quando ele disse que a superestrutura influencia na infraestrutura. Quando a gente vê políticos tentando modificar essa situação do trabalhador uberizado, do trabalho precarizado, é o contrário, é a infraestrutura que está interferindo na superestrutura. Ou melhor, a superestrutura interferindo na infraestrutura. Deixa que eu já estou começando a sair do foco. Estou saindo do foco, é porque é tentador. Vamos lá? Ok, então não esquece não, viu? Outro acerto de Karl Marx, ele disse que o capitalismo, ele estava vivendo o capitalismo industrial, era a formação, era da alma do capitalismo, a formação de grandes monopólios, era a tendência, as empresas maiores irem devorando as pequenas empresas. O que é que você tem visto de lá para cá? O que é que você está vendo hoje? Já ouviu falar do Google, Facebook, Amazon? Deve ter outras, porque está me vindo isso aqui agora na cabeça. Olha aí. Volta e meia a União Europeia bate de frente, multando o Google, acusando de monopólio. Karl Marx. Caramba. Vamos ver onde que o cara errou? Pô, errou bastante, cara. E o erro dele hoje já se sabe por que ele errou. Ele era um cara, um filósofo, influenciado pelas ideias iluministas. Aquela ideia de que a razão, o uso da ciência ia tornar a humanidade melhor. A ideia de progresso, que o progresso da ciência, o progresso material, terminaria levando o homem também ao progresso interior. Ele passaria a ser menos cruel, o homem passaria a ter os defeitos terrivelmente, se não anulados, atenuados com o desenvolvimento da ciência. A riqueza material terminaria contribuindo de uma certa forma para isso. Errou. Nós sabemos hoje que ele errou. Essa era a ideia de progresso, tornar o ser humano mais bonzinho. Errou. Foi o que aconteceu no século XX, um século de prosperidade material e desenvolvimento da ciência. É só você olhar, foi o que aconteceu com o nazismo, né? O uso da ciência para cometer crueldade. Pega-se a ciência, vamos pegar a ciência e vamos utilizar o conhecimento científico para provocar crueldade, provocar barbaridade. Os iluministas erraram. Mas Marx estava terrivelmente influenciado pelas ideias iluministas. Terrivelmente. E aí o que é que ele achou? Ele achou que a história é uma estrada reta. Ele achou que poderia, sei lá, dar um tratamento, dar um tratamento à história linear, né? Não é que ele queria matematizar, provavelmente não, ele não era ingênuo. Marx não era ingênuo. Tá, é algo mais ou menos assim, ó. Isso é muito comum, inclusive porque tinha a época do positivismo, era o culto à ciência. Tá vendo essa caneta aqui? Aqui, deixa eu botar. Ó, se eu largo essa caneta, pronto. A física tem como analisar matematicamente, tudo que você quiser daqui. Tudo. 0,1 segundo após o lançamento. Onde é que a caneta está? Aqui, então. Opa! Qual é a velocidade da caneta? 0,1 segundo. Pera aí um momentinho. Usa a matemática. Calcula. Entendeu? Olha aí. A física vem e disseca. Entendeu? Descreve. Não é que vai explicar. A física descreve todo o movimento de queda da caneta. Tá bom? Marx, como todo e qualquer influenciado pelo iluminismo, eles achavam que a história também poderia receber um tratamento, não matematizar, mas um tratamento científico.
E aí ele achava que a história era uma linha reta e vamos começar eu vou prever o que vai acontecer pelo que está acontecendo agora. Errou. Ele disse que a revolução socialista e depois, posterior implantação do comunismo, aconteceria nos países de forte desenvolvimento industrial, Inglaterra e França. Errou grosseiramente. Começou num dos países mais atrasados da Europa, que era a Rússia, 1917, já no século XX. Um país que entrou no século XX com laços ainda, relações trabalhistas no campo ligadas à Idade Média, feudal. Por quê? Simples. Ele não percebeu de que o industrial capitalista ele também sabe ler. Ele pegou o livro, o mais importante livro de Karl Marx, O Capital, os caras leram, perceberam, olha, se não houver mudanças, se a gente não atenuar o sofrimento desse pessoal, o bicho vai pegar pra gente, dizendo uma linguagem, né? E aí pronto. Então, por pressão de sindicato, por pressão de político, formulação de leis, as condições de vida desses trabalhadores começaram a suavizar, começaram a melhorar lentamente, mas começaram. E aí foi o que aconteceu, diminuiu-se a pressão. E aí não houve o risco da explosão, da revolução, revolução proletária, da tomada do poder pelos operários. Marx não previu isso, foi um erro grosseiro de Marx. Outra coisa, o erro lá na Revolução, ele achou que ia acontecer nos países industriais e não aconteceu. Aconteceu na Rússia, tá bom? Então foi um filósofo que viveu a época dele, foi um homem do tempo, do seu tempo, percebeu as descobertas científicas, a locomotiva, as estradas de ferro, a máquina a vapor, a eletricidade que estava começando a chegar na Europa. Ele chegou a ver as cidades iluminadas pela eletricidade. Ele percebeu tudo isso, cara, foi de uma genialidade fantástica. Ele percebeu e analisou o que estava acontecendo. Formulou as teorias, errou muito, mas também deixou o legado dele, que é a preponderância da economia. Tá bom? Foi o que aconteceu. Aí a gente vai agora, vamos encerrar aqui para ir lá no terceiro vídeo.